Então, nessa segunda parte da nossa aula, eu gostaria de oferecer para vocês uma pequena discussão a partir de uma pergunta central para a gente tentar entender um pouco mais do que Moore quer com a proposta dele. Como a gente já viu, Moore é um realista, Moore tem uma preocupação sobre a definição do âmbito da ética, Moore tem uma preocupação sobre o bom. E talvez uma maneira da gente tentar entender um pouco mais sobre isso seria lançando a pergunta que o próprio Moore faz. Afinal, o que é bom? Essa pergunta é uma pergunta, digamos assim, que autores já moveram montanhas para tentar resolvê-la. Mas a grande questão é, trocando em miúdo, seria qual a diferença entre você dizer esta é uma boa caneta e você dizer para Pedro que Pedro é um bom homem, ou a atitude de Pedro de cuidar do pai é uma boa atitude. Vejam, nós usamos a definição de bom em ambos os casos, tais como nós usaríamos nesta cadeira, e você diz, olha, esta é uma boa cadeira. A definição de bom envolvida aqui é uma definição distinta. Então, eu gostaria de colocar isso porque essa é a pergunta central que a gente vai ter que tentar definir a partir da própria teoria do mundo, não é? Leio uma passagem aqui, está na página 86 do Principia Ética, que vocês têm acesso, que é a seguinte. Mas a nossa pergunta, o que é o bom, pode ter outro significado. O que se entende por bom é que este, não é? É o único objeto simples do pensamento que é peculiar à ética. A menos que esta questão seja resolvida e se conheça claramente a sua resposta verdadeira, o resto da ética nada valerá do ponto de vista de um conhecimento sistemático. A sua definição, portanto, é o ponto mais essencial para a definição da ética. Repito, sobre a pergunta o que é o bom. A sua definição sobre o que é o bom é o ponto mais essencial para a definição da ética. Nesse sentido, Moore está dizendo, a definição sobre o que é o bom a definição sobre o que é ética depende de uma definição sobre aquilo que é o bom. Dito isso, nós temos, digamos assim, uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, mas que Moore vai tentar responder ao seu modo. Sigo com o handout que vocês têm acesso, o handout 2, e a gente vai colocar isso de uma forma um pouco mais sistemática. Primeiro, Moore vai realmente realizar uma crítica às teorias normativas que erradamente determinam o que devemos fazer a partir de uma identificação imediata entre a ação correta e o bom. Quer dizer, Moore irá questionar e diferenciar, lembrando da pergunta sobre o que é o bom, aquilo que é bom em si mesmo, o bom intrínseco ou substantivo, daquilo que é bom para algo, ou seja, bom adjetivo. Então nós começamos a ter agora, em Moore, uma primeira definição sobre o que é o bom, ou uma primeira distinção que irá nos ajudar a responder essa pergunta sobre o que é o bom. Existiria então para Moore o chamado bom em si, que ele coloca é o único objeto simples da ética, e esse bom em si é o bom intrínseco ou substantivo, enquanto nós teríamos, por outro lado, o bom adjetivo, que seria o bom para algo. Com isso, a gente começa a entender, no meu pequeno exemplo que eu dei aqui para vocês, a distinção entre bom adjetivo, que é como dizer, esta caneta é boa, e o bom de um ponto de vista intrínseco, ou de um ponto de vista substantivo, que é uma ideia de bom, que é maior do que a simples atribuição de um adjetivo de bom. Por isso, quando a gente diz, esta é uma boa caneta, boa está associada a ser uma caneta útil, de fácil uso, etc. Quando você diz, esta é uma boa cadeira, o bom está associado a uma ideia de conforto, de ser uma cadeira forte. E quando você diz que Pedro, não é? Esta atitude de Pedro cuidar dos pais é boa, e essa é a questão,
a noção de bom envolvida aqui não é a mesma de utilidade da caneta, conforto da cadeira, mas uma outra definição sobre o que é bom, que é exatamente essa ideia de valor substantivo intrínseco. E essa é a preocupação central do Moore. Bom, a tese de Moore é afirmar, então, a irredutibilidade dos juízos de valor intrínseco a juízos do ponto de vista adjetivo. Haja vista que, quando tentamos fundamentar o bom a partir de um fato natural metafísico, por isso o problema da falácia naturalista, este não pode ser considerado nem bom nem mal de um ponto de vista puramente ético. Entramos aqui numa pequena crítica à falácia, à falácia naturalista, que é exatamente dizer o quê? A crítica da falácia naturalista e do problema do que Moore chama o argumento da questão em aberto é que haveria uma redução da concepção de bom, substantivo, a uma simples forma adjetiva. Então, quando você diz, por exemplo, o utilitarista diz que uma boa ação está atrelada ao prazer, você está reduzindo esse valor intrínseco ou definição intrínseca de bom a uma definição adjetiva de bom. Sigo aqui que vai ficar muito mais claro, não é? Em resumo, Moore irá criticar o hedonismo, com essa ideia hedonista de dizer que o que é bom é o que causa prazer, o naturalismo, que diz que a noção de bom se encontra presente na natureza do mundo factual, e a metafísica, especialmente Kant e Hegel, a dizer que existe uma essência de bom. Não é essa a intenção do Moore também. Moore não é um metafísico nesse sentido, ao tratar da especificidade do valor intrínseco de bom. Para isso, dada essa sua verve platônica, embora ele não seja um platonista, de que verdades relativas aos valores não têm relação direta com as coisas com existência espaço-temporal, ou seja, o valor de bom independe de condições espaço-temporais. Então você não pode dizer que bom está atrelado ao prazer em determinado momento, mas não em outro. Dada essa condição, não é difícil imaginar Moore como um antinaturalista. Então nós temos até agora algumas definições sobre Moore. Moore é um realista, não esqueça, ele acredita na existência da possibilidade de fatos morais. Aonde estão esses fatos? Eles são explicados a partir de uma condição da natureza da linguagem moral. Então Moore é um realista. Moore é um intuicionista. As ações, a definição de bom pode ser intuída. A única forma que nós temos de acessar o que é bom é a partir de uma intuição moral. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, Moore é um antinaturalista e um antimetafísico. Isso é interessante porque parece que quando você entra nessa seara de discussão, parece que nós só teríamos dois campos, não é? Metafísica e natureza. Essa é a questão entre ser e dever ser. O que Moore faz, ele diz, olha, existe um outro ponto aqui, que é o ponto da linguagem. Então, eu não sou um metafísico à la Platão, eu não admito esse tipo de metafísica, de uma ideia de bem, e eu não sou um naturalista, e ele critica aqui o Spencer, naquelas teorias evolucionistas, essa ideia de evolucionismo, ele diz, não, isso não é o que é bom para a espécie, blá blá blá, esse tipo de coisa não funciona. Se então ele não é um naturalista nem um metafísico, ele é Ele é um tipo de realismo não naturalista e não metafísico. Aonde está então o problema sobre o que é o bom? O bom não é resolvido de um ponto de vista metafísico, como Platão, não é resolvido de um ponto naturalista, como Spencer, mas a definição de bom é resolvida no mundo da linguagem moral. E aqui a gente começa a entender melhor, ou responde uma primeira questão sobre o porquê da metaética ser uma análise da linguagem moral. Ela é uma análise da linguagem moral, exatamente porque o centro da discussão, que é a pergunta sobre o que é o bom, não é uma pergunta metafísica, não é uma pergunta sobre o mundo natural, mas é uma pergunta que deve ser resolvida no âmbito da linguagem moral. Então, isso é fundamental que a gente entenda.
O que ele perceberá então, o que Moore percebe, é que a bondade não é uma propriedade natural metafísica. E eu, então, acho que a gente teria aqui, então, um belo pano de fundo para a gente tentar entender e resumir um pouco dessa questão a partir da seguinte citação. Quando dizemos que uma laranja é amarela, não pensamos que a nossa afirmação nos obrigue a considerar que a laranja não signifique outra coisa senão amarelo, ou que além da laranja nada mais possa ser qualificado amarelo. Suponhamos que a laranja seja doce. Porventura, isso nos obriga a afirmar que doce é exatamente a mesma coisa que amarelo? Ou seja, que doce deveria ser definido como amarelo? Qual é o ponto para o Moore aqui? O ponto para o Moore é dizer que a noção de bom, não é? Não pode, bom enquanto valor intrínseco não pode ser confundido de forma nenhuma com o bom adjetivo. Então, quando nós adjetivamos que uma laranja é amarela, não é? E adjetivamos que essa laranja é amarela e doce, nós não estamos querendo dizer que amarelo e doce são uma e mesma coisa. Por outro lado, quando a gente elabora algumas proposições morais do tipo Pedro deve ajudar seus pais na velhice, não devemos cometer assassinato, devemos ajudar ou praticar caridade para com os pobres, e por aí vai. Parece que há uma mesma definição de bom. Quando você diz assim que é bom do ponto de vista moral que Pedro cuide dos seus pais na velhice, você está querendo dizer em certos aspectos de uma mesma ideia de bom, que também é bom que você doe para a caridade, é bom que você não cometa assassinato. Veja, a ideia de bom ética, ela parece ser uma ideia enquanto valor intrínseco. E é diferente dessa ideia de bom, que é uma ideia de bom atribuído enquanto adjetivo. Então, você adjetivar que uma laranja é boa e você adjetivar que esta cadeira é boa, são coisas distintas. Por outro lado, a noção de bom enquanto objeto simples para a ética significaria dizer que bom é bom em todas as circunstâncias. E essa distinção é fundamental para Moore. Moore, então, aplica o método analítico na ética, tentando oferecer uma clareza conceitual do ponto de vista metaético para essas questões práticas. Podemos dividir, então, a análise sobre o bom a partir do chamado argumento da questão em aberto e da chamada falácia naturalista. Com o argumento da questão em aberto, Moore pretende demonstrar que o bom, em um sentido ético, é indefinível. Não dá para fazer, quando você diz que bom, uma boa laranja porque ela é doce, você está dizendo que bom é igual a doce. No caso da ética, você não pode comparar bom com outra coisa. O bom é bom em si, por isso ele possui um valor intrínseco. Através da aplicação do método analítico, a decomposição de algo em seus constituintes na ética, Moore analisa a indefinibilidade de bom, informando que este possui um valor intrínseco, ou seja, há um sentido particular de bom que o transforma em uma definição sui generis. O bom é bom porque é bom. Veja, então a pergunta para Moore sobre o que é bom tem esses dois vieses. Nesse caso, o bom na ética é analisado enquanto uma propriedade simples em detrimento de propriedades compostas que dependem para sua definição tão somente da natureza daquilo que possui. Logo, o bom não pode ser reduzido a termos naturais. Você não pode dizer que é bom porque é do ponto de vista natural, como Spencer, é bom para a espécie que ela evolua, não há de uma teoria evolucionista, nem de um ponto de vista metafísico. O bom não pode ser atrelado a uma instanciação metafísica, tal como a ideia de Deus é bom, ou uma ideia platônica sobre o bom. Haja vista que o bom não pode ser decomposto, você não pode dividir o bom intrínseco, e este bom é lógica e ontologicamente algo simples.
Outra maneira de argumentar, de analisar o argumento da questão é aberto, é tomando o bom como um conceito com um significado universal, não constituído como uma ideia, ou um estado mental do agente, ou como um adjetivo qualificante. Então, isso aqui causará o que Moore vai chamar o paradoxo da análise. Eu só gostaria de colocar rapidamente, então, sobre o conceito de bom. Conceito de bom enquanto valor intrínseco. Para a ética, o bom não é uma ideia ou um estado mental. O bom, ou seja, não é aquilo que um agente acredita que seja bom. O bom não é um adjetivo qualificante. O bom não é aquilo que você diz, esta é uma boa caneta. Essa noção de bom não é essa noção qualificante, mas é intrínseca. O bom é um conceito de um significado universal e por isso ele não pode ser decomposto e por isso ele seria exatamente simples. Essa seria uma questão fundamental para Moore. A dificuldade em definir o bom resulta então para Moore no que ele chama de falácia naturalista. A falácia naturalista ocorre quando o bom, enquanto valor intrínseco, é definido a partir de propriedades de coisas boas. Como ele mesmo afirma, o erro da ética até então foi imaginar que ao enumerar fatos, essas outras propriedades não eram outras, diferentes, mas se identificavam total e absolutamente com bondade. A esta proposição, propomos que se dê o nome de falácia naturalista. O que o Moore está querendo dizer aqui não basta você identificar fatos que comprovem a existência do bom, porque você não pode identificar o valor intrínseco de bom, o valor enquanto substantivo, com esse fato de algo ser bom. Então, mesmo a identificação de uma noção de bom na atitude de Pedro ao cuidar dos seus pais, não é suficiente para a definição de bom. A crítica do Moore aqui se endereça especialmente aos hedonistas, porque o que os hedonistas dizem que a ação correta é a ação que promove ou maximiza a felicidade, por exemplo, de um ponto de vista da promoção do prazer e abstenção da dor ou diminuição da dor. Então toda ação é correta quando essa atitude acontece. De um ponto de vista da linguagem, da análise da linguagem moral, o que o Moore está pensando em relação a isso é exatamente que essa ideia de bom não pode ser redutível à ideia de que bom é igual a prazer. Essa definição é uma redução, um tipo de reducionismo da definição do bom enquanto valor intrínseco por um simples valor adjetivo. Quando isso acontece, você passa de uma noção de deve para uma noção do é. Essa relação entre é e deve é exatamente o que o Moore vai chamar de um tipo de falácia, e é a chamada falácia naturalista. Incorre em uma falácia naturalista aquele que confunde o bom com um predicado do tipo a ser definido, o que ele chama isso de um erro categorial. Comete falácia naturalista aquele que afirma que o bom é idêntico a tal predicado, ou seja, você faz uma identificação equivocada do bem enquanto valor intrínseco ao fazer essa redução. E comete falácia naturalista aquele que faz uma inferência baseada no ponto A ou B lido acima, ou seja, esse é um tipo de erro inferencial. Bom, para resumir então, essa apresentação do Moore sobre as definições de bom, elas são fundamentais para que a gente possa tentar responder de uma forma um pouco mais elaborada a pergunta sobre o que é o bom. Eu deixo, então, apenas para a gente retomar e colocar uma pergunta a partir da nossa discussão. Primeiro, como a gente viu, Moore escreve o Principia Ética em 1903, ele propõe, como o próprio primeiro capítulo da obra sugere, uma redefinição da definição sobre ética. Ética é redefinido como uma análise sobre o bom, porque ética passa a ser, na verdade, uma espécie de ciência prática preocupada em discutir e refinar a linguagem da moral. Então a gente tem uma readequação do campo da ética, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dada essa readequação,
ou essa espécie de deslocamento sobre o objetivo central da ética, quando isso acontece, Moore abre espaço para que a ética se preocupe essencialmente com definições do tipo o que é o bom. Feito isso, Moore insere na discussão a pergunta que ele considera central para a ética. Afinal, o que é o bom? Dito isso, Moore discute, não é? Olha, o bom pode ser avaliado de um ponto de vista intrínseco, substantivo, ou enquanto um valor adjetivo, que é atribuído às coisas. Temos com isso algumas características de Moore ser um realista moral, como a gente viu, um antinaturalista e um antimetafísico. Ficamos então diante desse cenário, não é? Com a grande pergunta sobre o que é o bom sendo distinta de diferentes formas. Eu espero que essa pergunta, não é, possa ser melhor esclarecida e que vocês possam, de alguma forma, definir a grande pergunta que eu coloco é por que o bom é um valor intrínseco? E eu acho que essa é uma pergunta a ser definida e que valeria muito a pena tentar explorar um pouco uma resposta para ela. Ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Até mais!